E aí pessoal, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou gravar aqui uma aula da análise e controle de processos, né? E nós vamos falar sobre duas análises. Seria o pH e também a impurezas da cana, tá bom? Então eu vou começar pelas de impurezas da cana, que é essa aqui que eu vou passar o material para vocês. Tela inteira. Análise da impureza da cana. Bom, essa análise é uma análise feita por gravimetria. O que é gravimetria no laboratório? Gravimetria são as análises feitas através de pesagem. Para isso, a gente faz uma pesagem utilizando balança analítica, no caso, tá bom? Essa análise na usina de gravimetria, de método de terra, pela mufla, ela visa determinar a quantidade de impurezas, né? No caso terra, presente na cana, tá bom? A técnica dessa análise é o seguinte, ó: pesar 30 gramas da amostra, se o peso variar, anotar o peso obtido para ser utilizado nos cálculos, né? Se for um peso diferente desse, em um copinho feito de alumínio, previamente pesado. Colocar para incinerar na mufla durante 4 horas e meia a 550 graus, até ficar somente cinzas. Fazer curva de secagem, deixando mais 30 minutos, verificar se o peso não alterou. O que é curva de secagem? A gente tira da mufla e vai pesando, tá? Dá uma resfriada e vai pesando esse material. Aí ele sugere fazer uma telinha aqui de inox para poder caber mais na mufla. Anotar o peso final, peso residual da amostra, peso final menos peso inicial. Observação: antes de fazer a pesagem final, assim que se retira a amostra da mufla, deve-se colocar a amostra em dessecador até atingir a temperatura ambiente para depois pesar. Então, toda vez que for fazer a pesagem, você tem que fazer um resfriamento, porque senão estraga a balança, tá bom? Prova em branco. Separar toletes de cana de cada amostra coletada no sistema, limpar com pano úmido, cortando as extremidades dos toletes para retirar a terra que fica nesse local e desfibrar em desfibrador previamente limpo e seco. Proceder à queima na mufla, conforme item 3 atrás, né? Pesar o residual branco, peso final menos peso inicial. Pode ser utilizado o cadinho de quartzo, que são mais resistentes do que os de porcelana. Também pode ser utilizada a cana coletada nos talhões antes do corte para fazer o branco, conforme coleta de pré-corte. Cálculos: porcentagem de terra, peso residual da amostra menos peso residual do branco, dividido pelo peso da amostra vezes 100. Tá bom? Então, um cálculozinho simples aqui, que vai mostrar a quantidade de, no caso, resíduo, porque ele vai ser queimado, né? Então, toda a matéria orgânica vai queimar, não vai sobrar nada. O que sobrar de cinzas lá, de resíduos, são os resíduos minerais, no caso terra, que possam conter na amostra, tá? É uma análise feita no forno mufla, que é um forno que chega a 1200 graus, né? E feita essa queima. Também no método pede para fazer um branco, que é para poder comparar se o residual que sobra da própria cana, né, para descontar esse residual, que ele não é impureza, ele é o residual da cana, tá? O residual do branco. E aí sim você tem o que sobrar, né, a quantidade que sobrar é a porcentagem de terra na cana, tá bom? Depois eu passo aqui um exercício para vocês fazerem os cálculos, mas eu queria mais passar a técnica de análise de impureza, que é a única técnica de gravimetria, uma das técnicas de impureza, tá? Que é utilizada na usina aí. A outra análise que nós vamos ver hoje é a análise do pH. Então, análise do pH. Para falar de análise do pH, eu vou fazer um breve comentário de como que funciona a
Análise do pH, tá bom? Vou falar alguns detalhes aqui da análise. Então existe o pH-metro e o condutivímetro. O que interessa para a gente agora é o pH-metro, né? Nós vamos falar um pouco do eletrodo e da definição do pH. pH, símbolo para a grandeza físico-química de potencial hidrogeniônico. Essa grandeza indica acidez, neutralidade ou alcalinidade, conforme a escala que vocês já conhecem, né? Matematicamente, o P é logaritmo, tá? Então P é log, tá? H. Então aqui no caso é P é menos log da concentração de H+, que é uma fórmula que é utilizado para transformar o pH em concentração hidrogeniônica, tá certo? É uma concentração em base 10. Então, por exemplo, uma amostra que tem 1 molar de ácido, ela vai ter um pH 0. 0,1 molar, ela vai ter o pH 1. 0,01 pH 2. E assim vai. Se ela for uma base e ela tiver uma concentração de 1 molar, o pH vai ser 14. Se ela tiver 0,1, vai ser 13. 0,01, 12. Tá? O pH é invertido a base é invertido do ácido aí no caso, tá? Mas é mais para mostrar o que o pH-metro lê, tá certo? Ele lê, na realidade, ele lê a diferença de potencial, uma reação entre o hidrogênio e o eletrodo, tá bom? Aqui tem exemplos de pHs, né? Nessa outra tela aqui. Ácido de bateria, pH menor que 1, é 0 na verdade, né? Suco gástrico entre 1 e 3, então é o que tem no nosso estômago. Vinagre, ele tem um pH um pouquinho menos ácido, vamos dizer assim, porque é um ácido fraco, é um ácido que se dissocia fracamente aí. A chuva ácida, um pH de 5,6. Sangue tem um pH de 7. O caldo de cana, vamos falar do caldo de cana. O caldo de cana ele precisa ter um pH, não pode ser muito ácido o pH, que indica que a cana, só um minuto aqui, tá, gente? Indica que a cana, ela sofreu, ela ficou azeda, né? Vamos dizer por aí, ela sofreu ação de micro-organismo. E não é uma cana que vai dar uma qualidade boa na cor, né? É uma coisa que a gente vai comentar pra frente, que é a cor, medida da cor, como faz, tá? Não hoje. Bom, enfim, seguindo aqui. Por que controlar o pH? Para produzir produtos com propriedades definidas. No caso da cerveja e do açúcar. Do açúcar também descontrola o pH. Menor custo de produção, evitar danos às pessoas. No caso, pH do álcool, dano aos veículos, né? Corrosão dos veículos. Aqui é para água. Cumprir requisitos regulamentares é para água. No caso do abastecimento, né? Águas de descarte, residuais também, né? Tratamento de água, enfim, vários lugares que a gente aplica. Bom, o eletrodo de pH, o mais comum é esse aqui, tá? Ele tem uma haste, dentro dele tem prata e coberta com cloreto de prata, e o eletrólito normalmente é cloreto de potássio, tá? Que é dentro desse eletrólito que conduz a eletricidade. O bulbo que faz o contato com a solução. Então essa solução, ela, por diferença de potencial, ela cria uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é proporcional à quantidade de hidrogênio que tem fora do eletrodo, tá? Essa ponta do eletrodo aqui ela é muito sensível, ela quebra fácil. A gente tem que sempre proteger o eletrodo. Normalmente o eletrodo se mede também combinado com a temperatura, porque a temperatura também influencia na análise, tá bom? Aí o eletrodo combinado tem o sensor de temperatura, tal, e de referência, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que é interessante. Não, aqui acho que não tem muita coisa. Fala sobre calibração, por que calibrar, tal. Isso tá falando no método lá que eu vou explicar, tá certo? Esse material vai para vocês também. Se vocês quiserem aprofundar a leitura, tá aí, tá bom? E agora por último eu vou falar sobre pH. Vou ler aqui, visualizar tela de cheia, vamos lá, tela cheia, ok. Pouca coisa, tá?
análise do pH do caldo, né? Então, a gente faz a aferição do aparelho de pH uma vez a cada 8 horas com solução tampão de 7 e pH 4. Tá? Então, lá estava falando de alguma coisa sobre calibração. No processo, antes da análise, a gente tem que certificar que o pHmetro está calibrado, né? Se o pHmetro estiver calibrado, a gente vai fazer a análise do pH. Por que calibrar o pHmetro? Porque ele sofre alterações, a parte interna dele vai se deteriorando com o tempo, né? Então ele vai modificando a sua resposta com relação à leitura correta. Toda vez que você calibra, você puxa internamente uma curva de calibração onde você vai ter a análise correta. Quando você trabalha com caldo, por ele ter uma característica ácida, você calibra ele em 7,4. Se você trabalhar com produtos mais alcalinos, o ideal seria calibrar entre 7 e 4, 12. É isso. 4, 7... 7 para 4 são 3, né? 7 e 10, desculpa, tá? É 7 e 10. Então é 7 e 10 para cima, né? 3 para cima, ou 7 e 4, 3 para baixo, tá? Falei errado 12 aí, tá? Então é 7 e 10 ou 7 e 4, tá bom? Resfriar a amostra, ser testada até a temperatura ambiente, que é também perigoso, o choque térmico no eletrodo, né? Ele trinca. Se ele trincar, aí ele perde a eficiência, estraga. Colocar o eletrodo na amostra até cobrir o bulbo de vidro, que é a parte de baixo, que eu mostrei na figura. Fazer a leitura e corrigir através do botão compensador da temperatura. Você faz a compensação de temperatura. Isso faz no próprio equipamento. Fazer a leitura do pH. Lavar o eletrodo com água destilada, deixando um becker com água destilada. Então a gente deixa o eletrodo repousando dentro de um becker com água destilada. Para aquele bulbo dele, ele tem que ficar sempre hidratado, ele não pode secar. Porque se ele secar, não há passagem entre o interno e o externo. Então ele seca e não tem passagem. Se acontecer dele secar, existem procedimentos para reativar o eletrodo. Tá? Nos laboratórios, os coordenadores dos laboratórios conhecem esses procedimentos. Tá bom? Bom, hoje a aula era simples, tá? Era só para falar sobre pH e análise de terra, tá certo? Vou passar algumas questões depois para vocês responderem. E, bom, é isso aí. Mais tarde eu estou aí para dúvidas dessa aula e também daqueles exercícios que eu deixei para entrega, tá bom? Então, bons estudos aí, tá, pessoal? Até!